Olá, ticos, buenos dias. Sejam todos bem-vindos à nossa classe de hoje. Vamos iniciar retomando aí o conteúdo, tá bom? Que a gente começou a ver aí na aula passada sobre rotinas. Vamos fazer a prática de alguns exercícios aqui na própria aula, tá bom? E vamos entrar aí na introdução do nosso conteúdo novo, que vai ser a parte da gramática, tá bom? A gente não está falando sobre rotinas, sobre coisas cotidianas, coisas que me ocorrem no meu cotidiano, certo? Nós vamos entender também dentro da gramática isso. Qual tempo verbal é usado dentro das rotinas, né? Dentro dos nossos afazeres aí no nosso dia a dia. Vale? Então, eu coloquei um videozinho aqui de reflexão para vocês, depois eu vou estar disponibilizando esse slide, tá bom? Lá no grupo de vocês. Então, no horário do EO de vocês assistam, tá bem? Assistam o videozinho desde o começo, só clicar em cima que ele vai abrir para você. Então, assim que vocês terminarem de visualizar o vídeo lá da nossa reflexãozinha, a gente vem aqui para o nosso objetivo da nossa aula. O que é o objetivo da nossa aula de hoje? A gente vai realizar a correção dos exercícios, que na verdade são os exercícios que a gente vai fazer praticando agora na própria aula, tá bom? E depois a gente vai vir introduzir o conteúdo novo, que é em relação à gramática contidas aí nas rotinas diárias em nossas vidas, vale? Entonces, lo que quiero que aprendas de esa publicación es que esa rutina no se trata de tiempo, sino de ritmo, sequência e consistência. Então, retomando o nosso conteúdo, o que vem a ser aí a nossa rotina do dia a dia, né? Não se trata o quê? Do tempo que eu gasto ou levo para fazer, mas sim de o quê? Do ritmo. Qual é o meu ritmo, né? O que eu faço todas as manhãs? Qual o horário que eu estou acostumada a acordar? Assim que eu acordo, o que eu costumo fazer? Do charme, tomo um banho, ele que desayuno, ou seja, não tomo banho, já vou direto para o café da manhã e assim por diante. Que a rotina deve adaptar-se às suas necessidades. Retomando aí o nosso conteúdo e lembrando que o quê? Ah, professora, as coisas que acontecem na rotina não é aquilo que eu faço todo dia. Por exemplo, um imprevisto acontece, aí eu saí da minha rotina? Não. Dentro da rotina pode estar aí também coisas que não estavam nos meus planos, né? Porque imprevistos acontecem, né? Não pode ser que eu tenha um imprevisto. Às vezes eu posso ter um imprevisto. E aí? Vamos supor, eu acordei para vir trabalhar. Aí, por um acaso, comi algo ontem à noite que não me fez bem. Estou passando mal. Eu vou deixar de vir à escola trabalhar? Não, não vou. Mas o que eu vou fazer? Eu vou adaptar aí para que essa situação não me impeça de cumprir a minha rotina. Então, o que eu vou fazer? Vou tomar uma medicação, vou tomar um medicamento, vou procurar melhorar e estarei aqui, ok? Que não há rotina sem autoconhecimento, porque lo que notas em tu vida e a deves aportar, coisas para ajustar. Então, é o que eu acabei de falar, né? Então, pode ser que não esteja dentro da rotina, dentro do cotidiano, algum tipo de imprevisto, mas você pode incluir isso na sua rotina, né? Pode ajustar, ok? Que a rotina que funcione hoje provavelmente deve cambiar-se para funcionar em outros momentos. Então a rotina ela pode o quê? Provavelmente ela pode o quê? Trocar, né? Para que ela venha a funcionar em outros momentos. Como eu acabei de dizer, né? Pode ser que eu tenha um imprevisto, então a minha rotina pode aí ajustar aí as minhas necessidades, ok? Que uma rotina inclui não só atividades que estão planeadas, sino imprevistos, coisas que surgem, además de tus atividades de organização. O tempo que dedicas a cuidar de tus coisas.
que não deves comparar tu rotina com la de tu amigo, porque cada um tem sua própria vida e seu próprio universo. E está em um momento da vida que involucra mil eventos, experiências, privilégios e condições. El sueño es la guia de tu rotina. Então, já dizia aí um sábio escritor que o quê? O sono vai ser sempre o quê? O seu melhor guia, o seu melhor direcionamento aí em relação às coisas que você deve fazer na sua rotina cotidiana. Bem? Então, uma pergunta a se fazer nesse momento é: como que você tem lidado aí com os tópicos acima em relação à sua rotina? Essa é uma perguntinha aí para você fazer uma reflexão, tá bom? Para você poder pensar aí. Uma pergunta aí relacionada à sua rotina. Como é que você está aí em relação aos tópicos que a gente comentou? Como é que as suas rotinas estão? Elas estão seguindo certinho? Elas estão num planeamento certinho? Ou não? Vira e mexe, acontece algo que sai da sua rotina, um imprevisto, e você tem que acabar o quê? Se adaptando aí à rotina do seu dia a dia. Como está tu sono? Não foi? O autor nos diz pra gente que o maior guia da rotina é o sono. Como vai ser o sono? Você tem dormido bem? Você tem dormido aconselhável pelos médicos que são de 8 horas diárias? Como que tá esse seu processo aí de sono em relação à sua rotina? E número 5 aí, eu comparo a minha rotina com o referencial dos outros? Eu comparo? Eu estou sempre comparando minha rotina do meu colega de classe? Eu comparo a minha rotina à dos meus primos, do meu irmão, à dos meus parentes? Como que você lida com essa questão? Porque muitas das vezes a gente se compara, né? A gente leva em comparação o quê? O outro. Então, muitas das vezes, o que acaba acontecendo? Eu não posso me comparar ao outro, né? Tendo em vista que eu o quê? Eu sou eu, o outro é o outro, certo? E a minha rotina nunca vai ser idêntica ou igual ao do meu colega, tendo em vista que o quê? Nós somos pessoas diferentes, tá bom? Então, coloquei esses questionamentozinhos aí só para você refletir um pouquinho, né? Em relação aí ao teu maior guia, que é o sono, né? Pois se eu durmo bem, eu vou ter uma rotina boa, né? Vou conseguir cumprir com a minha demanda. Você sabe que referir-se em espanhol a ações habituais ou do momento presente? Você sabe? Porque vai ter o quê? Uma conjugaçãozinha, um tempo verbal. E nós vamos aprender a isso, tá bom? E nós vamos aprender e começar a aprender praticando, tá bom? Nós vamos fazer uma atividade que ela traz um exercício aí da prática. Por isso, escolha um lugar adequado para que você possa ler, pensar, anotar, falar com alguém ou sozinho, tá? Sozinho mesmo está valendo, não tem problema não. Por quê? Porque é para você praticar ações cotidianas. E eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, exemplos de frase dentro do nosso cotidiano, ok? Reserve um caderno aí para que você possa o quê? Fazer anotações dos vocabulários e das estruturas que vamos comentar aqui, tá bom? Tenha sempre aí um dicionário em mãos, tá bom? Pode ser online, só jogar aí no Google Tradutor para te auxiliar no desenvolvimento das respostas. Aí eu coloquei uma indicação aí, caso você queira aí, de um dicionário, tá bom? Outra maneira que você pode estar usando aí para praticar a língua castelhana. Grave áudios, né, com as respostas faladas em seu celular e depois o quê? Escute e analise como que está a sua pronúncia, como que você tem falado, tá bom? Segundo, o que já estudou sobre a pronúncia? Avaliando seu próprio desempenho. Coloca lá no Google a frasezinha, né? E depois o quê? Coloque para escutar, ok? Vale? Entender os modos e os tempos verbais é fundamental para quem está estudando qualquer tipo de língua estrangeira aí. Seja para quem vai prestar vestibular, ou para quem vai fazer concurso, né? Ou para quem está preocupado com o próprio currículo, né? E quer preencher esse currículo aí. Modos verbais.
Os modos verbais em espanhol são 3 modos. Então, a gente tem o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. No modo indicativo, um verbo conjugado, em alguns dos tempos pertencentes do modo indicativo, ele vai expressar sempre o quê? Uma ação, um fato real, um fato concreto, um fato que é possível, tá bom? Então, no modo indicativo, eu tenho um verbo conjugado que vai me expressar uma ação, tá bom? Uma ação aí em tempo real, em tempo concreto, ou seja, algo que é possível de ser feito, tá bom? Depois nós temos o modo subjuntivo. No modo subjuntivo dos verbos, ele vai expressar uma possibilidade, diferente do nosso primeiro modo verbal lá, né? Esse vai expressar algo que possa vir a ocorrer. Não significa que vai ser algo concreto, porque o quê? Pode ser que ocorra e pode ser que não ocorra. Então, esse verbo ele vai expressar possibilidade, ele vai expressar desejo ou uma suposição, ou o quê? Uma possível dúvida, tá bom? E depois nós temos o terceiro modo aí, que é o modo imperativo. Já o modo imperativo, ele vai o quê? Expressar ordens, conselhos, pedidos e obrigações, tá bom? O modo imperativo, por isso imperativo, porque ele é um imperador, né? Ele não se sujeita a nenhum outro, né? Ele vai sempre expressar o quê? Ordem, conselho, pedido, obrigação. Enquanto que o subjuntivo vai expressar o quê? Uma possibilidade, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Além dos 3 modos verbais citados, nós temos ainda algumas formas nominais dos verbos, que são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Então, tempos verbais do modo indicativo. Os tempos verbais que pertencem ao modo indicativo em espanhol são os seguintes. O presente do indicativo, que vai indicar o quê? Uma ação que ocorre no momento em que eu estou falando. Ou seja, são 3 conjugações verbais aí de acordo com a terminação do verbo no infinitivo. Então, eu tenho como exemplos aí a primeira conjugação. Todos os verbos que vão terminar aí em ar, exemplo, cantar. Segunda conjugação, verbos terminados em er, exemplo, tener. E a terceira conjugação, que são verbos terminados em ir, exemplo, rir, reir, de sorrir, tá bom? Adiante, confira a conjugação aí de alguns verbos no presente do indicativo. Atenção ao modo verbal, presente do indicativo. Aí eu tenho alguns exemplos. Copie aí no seu caderninho, você que está assistindo a aula de casa aí, ó, o pessoal que está na aula online, para depois você poder fazer o exercício, você tem o quê? As frases aí dentro do seu caderno como exemplo, tá bom? Cantar, tener, reír. Dentro da frase, yo canto, ou yo tengo, ou yo río. Tu cantas, tienes, ríes. Él, ella o usted canta, tiene y ríe. Nosotros, nosotras cantamos, tenemos, reímos. Vosotros, vosotras cantáis, tenéis, reís. Ellos, ellas, ustedes cantam, tienen ou riem, tá bom? Então você tem que no começo da frase o sujeito, né? E depois você tem aí os verbos, tá bom? Dentro da conjugação aí, como que você deve conjugar. Alguns exemplos, tá bom? Depois eu tenho aí hábitos diários, né? Que eu vou estar podendo fazer aí no presente do indicativo. Hora de exercício, litros de alga, eu tomo alga, taças de té, que é o chazinho, né? Frutas, comidas, canções que inspiram, minutos de risa, horas de sueño, páginas de um livro, minutos de reflexão. O que vocês podem estar fazendo para praticar aí o espanhol castelhano? Eu dei aqui um mapinha aqui com alguns exemplos aí de hábitos diários que vão melhorar a sua vida. O que você pode estar fazendo? Você pode pegar seu caderno e colocando em prática aí. A las 11 horas
vou à academia, é hora de exercício, né? A las 8 bebo 2 copos de água, litros d'água, né? A las 3 tomo minha taça de té, ou seja, tomo meu chá. A las 4 como uma fruta, ok? Para você o quê? Tá praticando aí com essas ações aí, os hábitos diários em castelhano. ¿Tienes tú los hábitos descritos en el cartel? Haz un listado de los que tienes e de los que não tienes. Ou seja, faça uma lista aí no seu caderninho como prática, tá bom? Da língua espanhola. Praticar o quê? Praticar a língua, praticar a escrita da língua em relação aí às suas ações diárias, aos seus hábitos diários. Que outras ações assim em tu dia, nas situações aí do seu dia corriqueiras, tá bom? Fazer a prática aí, montando frasezinhas aí, que vão aí trazer à tona quais são as suas rotinas, tá bom? O que você faz no seu dia a dia, como rotinas aí no seu cotidiano diário. Eu pus aqui alguns exemplos, né, de frase. Cepillar los dentes, que é escovar os dentes. Ir a trabalhar. Charlar com os amigos, que é o quê? Conversar com os amigos, né? Praticar com os amigos. Limpiar la casa, ou seja, vocês que ajudam aí a mãe de vocês em situações aí dos afazeres diários, né? Limpiar a la casa. Julgar com el perro, ou seja, brincar com o cachorro, tá bom? Correr, tomar el autobús, ou seja, que horas eu pego o ônibus, que horas eu venho à escola. Qual o horário aí que eu estou pegando o ônibus para chegar até a escola, tá bom? Então escreva as frases no seu caderno para você o quê? Ter conteúdo e depois para o quê? Para que você possa também praticar a língua castelhana, né? Ou seja, copie e hable, né? Faça a prática. Cepilhar os dentes. Ah, professora, eu não sei fazer a prática do castelhano porque eu não sei falar em castelhano. Não tem problema, vocês têm um Google Tradutor. Só jogar a frase lá no Google Tradutor e depois o quê? Você consegue tranquilamente tá fazendo o quê? A prática. Porque você tem uma caixinha de som lá assim do ladinho, você clica lá que ele vai te ajudar a fazer o quê? A prática da língua castelhana. Ou seja, como hablar, como se habla las frases em castelhano da melhor maneira possível, tá bom? Vale? Depois você tem esse exercíciozinho aqui de leitura. Analisa as imagens abaixo e descreve que imagem que está passando em essa situação. Eu acabei de dar essa aula aqui, o pessoal que está no presencial, né? Então, eu coloquei a figurinha e aí falei com os meninos. O que essa mulher está fazendo? Ela está o quê? Cocinando. Ou seja, está a fazer a cena, né? Ela está o quê? Fazendo, cozinhando, né? Tá o quê? Fazendo uma cena, um jantar, ou sei lá, pode ser um desayuno, que é um café de la mañana, vale? Então, era para mirar a figura e escrever o que a pessoa está fazendo. 2 exemplos. Estou cozinhando uma cena mágica para meus amigos, né? Eu dei o exemplo da figura e depois o exemplo escrito. Conduzco para que mi dueño descanse. A gente tem o cachorrinho dirigindo, né? Dirigindo, em castelhano, conduzco, vale? Conduzco para que mi dueño descanse, ok? E para a gente finalizar aí, era para você montar algumas frasezinhas aí com esses verbos, né? Actualmente, realmente, levantar-se, acostar-se, volver, sempre, salir, hoy, tener, todos. Monta frases, tá bom? Faça a prática da língua aí no caderninho seu, levando em considerações as frases que estão aí no slide, tá bom? Ahora crie 3 frases referindo-se a tus ações habituales, usando os términos de la nubla de palavras abaixo. Actualmente me desperto a las 6 para ducharme e ir a la escuela. Sempre estou de buen humor e feliz com a vida, porque é raro. Sempre vuelvo a essa pizzeria. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Tá bom? Deixa lá comentários
lá no YouTube, tá? Não esqueça de assinar o seu nome e a sua série, tá bom? Vou disponibilizar esse slide para vocês lá no grupo de vocês, para que vocês possam estar acompanhando aí, tá bom? Beijo grande. Hasta luego, guapos! Bye, bye!